Você já sentiu um vazio que não consegue explicar? Uma sensação estranha, como se estivesse faltando algo menos, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Talvez, em meio ao silêncio da madrugada, ou na correria do dia, você tenha escutado um sussurro que não vinha de fora, mas do dentro. Um convite silencioso para acordar. De repente, um arrepio inesperado. Um sonho tão vívido que parece mais real do que a própria vida. Uma coincidência que não parece coincidência. Uma intuição que te guia sem lógica, mas com precisão. Você não está ficando louco. Está começando a despertar. Esses são os primeiros sinais, suaves, mas profundos, de que seus olhos espirituais estão se abrindo. Algo maior está tentando alcançar você. Talvez seja Deus. Talvez o universo, talvez aquela força que sempre esteve presente, mas que agora começa a se revelar com mais clareza. Não é apenas uma fase, é um chamado à transformação. Quando os olhos do espírito começam a se abrir, tudo muda. As coisas que antes faziam sentido já não o bastam. As respostas que você procurava fora começam a surgir de dentro. Você começa a enxergar além do que é visível, a perceber verdades escondidas por trás das aparências, a sentir uma presença que te envolve, mesmo quando está sozinho. Você começa a perceber que as dores que enfrentou tinham um propósito, que os encontros e desencontros não foram por acaso, que o sofrimento não foi punição, mas preparação, uma lapidação silenciosa da sua alma. Esse é o início de uma jornada sagrada, um processo de despertar, de renascimento. E mesmo que pareça confuso no começo, saiba, você não está sozinho. Muitos estão ouvindo o mesmo chamado. Muitos estão despertando agora, assim como você, neste roteiro. Vamos percorrer juntos os 15 sinais de que seus olhos espirituais estão se abrindo. Mas não espere uma simples lista. O que você vai encontrar aqui é uma viagem profunda pela alma, menos com reflexões que tocam, histórias que revelam, verdades que libertam. Cada sinal é como uma chave, e cada chave abre uma nova porta dentro de você. Você vai entender por que algumas pessoas se afastaram. Vai perceber por que certos lugares já não te atraem mais. Vai descobrir o que há por trás da inquietação que você sente. E mais do que isso, vai começar a enxergar com clareza o que Deus, ou a força divina que você reconhece, está querendo te mostrar. Não é sobre religião, é sobre conexão. É hora de ouvir o que o mundo espiritual está tentando dizer, de silenciar o barulho externo e escutar a voz da sua alma, de deixar cair as máscaras, os medos, os velhos padrões, de caminhar com mais consciência, mais verdade, mais propósito. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Respire fundo, abra o coração, porque esta jornada não será apenas informativa, será transformadora. Vamos juntos atravessar esse portal invisível e sagrado, onde o invisível se revela e o eterno começa a tocar a sua vida. Chegou a hora de despertar. Sinal 1. Sonhos vívidos e proféticos. Você já despertou com um coração acelerado, os olhos marejados e uma sensação estranha de que o que acabou de viver menos mesmo dormindo era mais real do que tudo ao seu redor. Já sonhou com um lugar que nunca viu nesta vida, mas que parecia incrivelmente familiar. Já recebeu uma mensagem no silêncio do sono que tocou algo profundo, inexplicável, dentro de você. Isso não é acaso, é um chamado. Quando os olhos espirituais começam a se abrir, os sonhos deixam de ser meras imagens aleatórias. Eles se transformam em portas entre mundos, ecos de uma realidade mais profunda, onde o divino se comunica com sua alma. Enquanto o corpo repousa, o espírito desperta. E então, mensagens chegam, visões surgem, e tudo aquilo que parecia apenas um sonho se revela como uma orientação sagrada. É nesses momentos que o invisível fala. História inspiradora. Ana era uma jovem comum, menos agenda cheia, responsabilidades, compromissos, correria. Sua vida seguia no piloto automático, como tantas outras, mas numa noite qualquer, algo aconteceu. Ela sonhou com uma luz intensa, serena, que iluminava um caminho feito de pedras antigas. A cada passo, sentia paz. E uma voz doce, quase sussurrando, dizia: confie, o caminho já está traçado. Ana acordou com um coração leve, mas com um sonho gravado em sua alma. Não sabia exatamente o que significava menos, mas sentia que aquilo era importante. Dias depois, se viu diante de uma escolha difícil no trabalho. Medo, dúvida, pressão. Mas então, a lembrança daquele sonho voltou. E no fundo do seu ser,
ela sentiu que precisava confiar. Seguiu sua intuição, tomou a decisão mais ousada, e foi justamente isso que a conduziu para algo que nunca imaginou. Sua verdadeira vocação. Ana deixou o antigo emprego e criou um projeto social que hoje transforma vidas. Ela ajuda pessoas a encontrarem propósito menos assim. Como um dia ela mesma foi guiada, em sonho, por aquela luz. Reflexão profunda. Os seus sonhos também podem estar falando com você. Mas será que você tem escutado? Muitas vezes, estamos tão imersos na lógica, na pressa, no mundo material, que esquecemos que Deus, ou o universo, ou a inteligência divina menos, continua se comunicando. E os sonhos são uma das formas mais puras, sutis e poderosas dessa comunicação. Quando você sonha, seu ego dorme, mas sua alma desperta. E nesse espaço sagrado, símbolos aparecem, emoções afloram, respostas chegam. Uma porta, um rio, uma criança, uma voz, uma estrada. Cada elemento pode conter uma mensagem. Não se trata de superstição, trata-se de sensibilidade espiritual. Trata-se de perceber que existe mais do que os olhos físicos podem ver. Talvez aquele sonho estranho que você teve na semana passada não seja tão sem sentido quanto você pensava. Talvez aquela sensação de déjà vu não seja apenas imaginação. Talvez você já esteja sendo guiado. Este é um sinal claro de que seus olhos espirituais estão se abrindo. Não ignore. Anote seus sonhos. Reflita sobre o que sentiu. Medite. Peça discernimento. Deus pode estar te mostrando o próximo passo, não com gritos, mas com sussurros noturnos. Lembre-se, o céu nem sempre fala em trovões. Às vezes, ele fala em sonhos, e talvez esta seja a forma mais delicada e profunda com que o divino escolheu te chamar. Sinal 2. Intuição afiada. Você já sentiu aquela sensação inexplicável de que algo estava para acontecer, e de repente, já teve aquele pressentimento estranho, menos como se algo dentro de você soubesse de antemão o que os olhos ainda não podiam ver, como se uma voz silenciosa sussurrasse no fundo da alma. Não vá por aí, espere um pouco, confie. Isso não é apenas coincidência, isso é intuição. E a intuição é a linguagem do espírito. Quando seus olhos espirituais começam a se abrir, essa voz interior antes tímida, abafada pelas vozes do mundo, menos começa a se tornar mais nítida, mais presente, mais insisting. E intuo, percebe? Há algo dentro de você que sabe, que vê além, que sente antes. Esse é um dos sinais mais claros de que sua conexão com o divino está se fortalecendo. História inspiradora. João era um homem simples, taxista há mais de 20 anos. Conhecia a cidade como a palma da mão. Seguia sempre as mesmas rotas, os mesmos atalhos, tudo com precisão. Mas numa noite chuvosa, algo diferente aconteceu. Ele dirigia por uma avenida que cruzava com a estrada principal. De repente, sentiu um impulso forte, quase físico, de mudar o caminho. Não havia trânsito, nenhum cliente pediu, nenhuma razão lógica, mas aquela sensação foi tão intensa que ele simplesmente virou o volante e tomou uma rua diferente da habitual. 15 minutos depois, ouviu no rádio do carro: acidente grave na rodovia X, 3 veículos envolvidos, ocupantes em estado crítico. Era a estrada que ele costumava pegar todos os dias, a estrada que naquela noite ele evitou sem motivo aparente, ou melhor, com um motivo que só o coração reconheceu. João parou o carro, olhou para o céu e sentiu um nó na garganta. Naquele instante, ele soube: não fui eu, foi Deus, foi Ele me guiando, me livrando. Reflexão profunda. Talvez você também já tenha vivido algo assim, uma decisão tomada sem pensar, mas que salvou o seu dia menos, ou talvez a sua vida. Uma sensação de desconforto ao entrar num lugar, ou de paz inexplicável ao encontrar alguém. Uma certeza silenciosa de que você deveria dizer sim ou não. Isso é intuição. Mas mais do que isso, é o Espírito Santo sussurrando ao seu coração. É Deus falando com você de forma direta, pessoal e amorosa. Ele não precisa de trovões para se comunicar. Às vezes, ele usa aquele leve aperto no peito. Aquela suave, aquela paz que desafia a lógica. E quanto mais seus olhos espirituais se abrem, mais essa conexão se fortalece. Você passa a perceber os sinais, a reconhecer os impulsos, a confiar mais no que sente menos, mesmo quando a mente ainda está cheia de dúvidas. Sim, a intuição é como uma bússola invisível, e ela aponta para o caminho que sua alma precisa seguir. Por isso,
Escute, mesmo quando parecer ilógico, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando os outros não entenderem. Talvez Deus esteja te livrando de algo, ou te conduzindo a um milagre. E no silêncio do seu coração, você vai reconhecer: eu sabia, eu senti, eu fui guiado. Sinal 3. Sincronicidades inexplicáveis. Você já olhou para o relógio e viu 11:11? Já reparou em números que se repetem o tempo todo? Menos 222, 333, 444? Como se o universo estivesse tentando chamar sua atenção. Já encontrou a pessoa certa, no momento exato, no lugar onde menos esperava? E então, algo dentro de você sussurrou: isso não pode ser só coincidência. Pois não é. Esses momentos, esses encontros, esses sinais aparentemente aleatórios têm um nome: sincronicidades. E quando seus olhos espirituais começam a se abrir, você para de chamá-los de acaso e começa a reconhecê-los como o que realmente são: mensagens do divino. Sincronicidades são como setas invisíveis, apontando para o seu propósito. São pequenos milagres do cotidiano, discretos, mas poderosos, que mostram que existe uma força maior organizando o caminho, alinhando pessoas, eventos e circunstâncias para te levar onde você precisa estar. Exemplo inspirador. Maria sempre teve uma vida comum, mas nos últimos meses começou a notar algo diferente. O número 444 aparecia por todos os lados. No relógio 4:44, na placa de um carro parado à sua frente, no número de um recibo, até no total da compra no mercado. No início, ela achou estranho, mas ignorou. Depois passou a prestar mais atenção. Aquilo era frequente demais. Não podia ser coincidência. Curiosa, pesquisou o significado. Descobriu que o número 444 é frequentemente associado à presença de anjos e à proteção divina. Um sinal de que você está sendo guiado, protegido e que uma nova fase está prestes a começar. Na mesma semana, Maria recebeu uma proposta de trabalho inesperada, menos exatamente na área com a qual sempre sonhou, mas nunca teve coragem de tentar. Ela sentiu paz, sentiu que era a hora e aceitou. Hoje, ela diz com convicção: Deus estava me preparando. Ele me mostrou, antes mesmo que eu soubesse, que algo grande estava chegando. Eu só precisei prestar atenção. Reflexão profunda. Quantas vezes você já ignorou os sinais? A verdade é que o divino está sempre se comunicando, não apenas com palavras, mas com símbolos, encontros, números, coincidências significativas. Só que, para perceber, é preciso estar desperto, é preciso ter os olhos espirituais abertos. As sincronicidades são lembretes, como se o céu sussurrasse: você está no caminho certo. Não desista agora. Olhe para cá. Pode ser um livro que caiu da estante, com uma frase que responde exatamente o que você precisava ouvir. Pode ser uma pessoa que surge na sua vida, com as palavras certas, no momento em que você estava prestes a desistir. Pode ser um número, um som, uma música, um toque sutil do invisível. Quando você começa a notar essas mensagens, tudo muda. A vida deixa de ser um caos aleatório e passa a se revelar como uma orquestra divina, menos onde cada nota tem um sentido, cada pausa tem um motivo e cada encontro tem uma missão. Sincronicidade é quando Deus escolhe permanecer anônimo, mas quando você passa a reconhecê-lo nos detalhes, o anonimato se desfaz menos e o milagre se revela. Então, da próxima vez que algo inexplicável acontecer, pare, sinta, observe, pergunte: o que isso está querendo me mostrar? Você pode estar diante de uma resposta celestial. E lembre-se, o universo fala com quem está disposto a escutar. Sinal 4. Sensibilidade às energias. Você já entrou em um ambiente e sentiu um aperto no peito, como se o ar estivesse pesado, denso, quase sufocante, ou então ao contrário, já esteve em um lugar onde sentiu uma paz tão profunda que parecia ter sido abraçado por algo invisível? Essas sensações não são imaginação, elas são percepção. E quando seus olhos espirituais começam a se abrir, você passa a sentir o que antes apenas passava despercebido. Você começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, menos carrega energia. Pessoas, lugares, objetos, palavras, pensamentos, tudo vibra, tudo emite algo. E de repente, você se torna sensível a essas vibrações. Não é fragilidade, é sensibilidade espiritual. É como se Deus tivesse afinado seus sentidos para que você consiga discernir o que eleva
e o que contamina, o que nutre e o que esgota, o que vem da luz e o que vem da sombra. História inspiradora. Clara sempre foi uma professora dedicada, mas um dia começou a notar algo diferente. Havia pessoas que, ao se aproximarem, causavam nela uma sensação estranha, menos um desconforto sem explicação, um cansaço repentino, uma ansiedade que não era dela. Por outro lado, havia momentos em que ela sentia uma paz intensa, como nas manhãs silenciosas em que caminhava sozinha pelo parque. A natureza parecia conversar com ela. As árvores, o vento, o som dos pássaros. Foi então que Clara entendeu. Estava desenvolvendo uma sensibilidade energética. Começou a prestar mais atenção. E com isso, passou a perceber quando um aluno estava emocionalmente abalado, mesmo que ele sorrisse por fora. Sentia quem precisava de um olhar a mais, de uma palavra, de um abraço. Essa sensibilidade transformou sua forma de ensinar e de viver. Clara aprendeu a se proteger das energias densas e a se abastecer nas fontes que a conectavam com o divino. Hoje, ela diz: antes, eu apenas via com os olhos. Agora, vejo com a alma. Reflexão profunda. Talvez você também já tenha sentido isso. Entrar em uma casa e querer sair sem motivo. Conversar com alguém e, mesmo com palavras doces, sentir um incômodo. Ou então, estar perto de alguém e, sem nenhuma explicação, se sentir acolhido, calmo, seguro. Isso é o seu espírito dizendo: aqui tem algo. Você está percebendo o invisível, captando frequências, como uma antena que se sintoniza com a realidade além da matéria. E essa percepção é um dom. Sim, é verdade. Ao se tornar mais sensível, você também se torna mais vulnerável, mas também mais protegido, porque agora você sabe onde não deve permanecer, sabe quem não deve ouvir, sabe o que deve evitar e, mais importante, sabe onde se recarregar, onde sua alma floresce, onde Deus sussurra e o ar se torna leve. Use essa sensibilidade com sabedoria. Ela é o toque do céu em seu espírito. Proteja-se do que pesa, mas mergulhe no que te eleva. Busque ambientes que alimentem sua luz. Cerque-se de pessoas que falem com o coração. E não ignore a voz silenciosa que seu corpo e sua alma sussurram quando algo está fora de lugar. Que o Voca sente, mesmo sem entender, é real. E cada vez mais será sua bússola. Porque quando os olhos espirituais se abrem, a alma começa a enxergar o que os olhos jamais poderiam ver. Sinal 5. Conexão profunda com a natureza. Você já parou diante de um pôr do sol e, sem dizer uma palavra, sentiu algo profundo tomar conta do seu ser? Já escutou o som do vento entre as árvores e por um instante foi como se o tempo parasse e tudo dentro de você silenciasse? Talvez você não soubesse explicar, mas naquele momento sentiu paz. Uma paz tão pura, tão real, que nenhuma palavra conseguiria descrever. Ira como se algo ou alguém menos estivesse ali com você. Estava quando seus olhos espirituais começam a se abrir. Você percebe que a natureza não é só cenário, ela é mensagem. Cada árvore carrega sabedoria, cada brisa traz um sussurro do divino. Cada onda do mar é como um abraço de Deus dizendo: eu estou aqui. A criação fala, e quando o espírito desperta, ele escuta. História inspiradora. Pedro era um executivo de sucesso. Reuniões, metas, compromissos, cobranças. Mas por dentro, se sentia afogado. Ansiedade, insônia, falta de propósito. Um vazio que nem o dinheiro nem os títulos conseguiam preencher. Foi por recomendação médica que ele começou a caminhar na praia ao entardecer. No início, era só um exercício, mas com o tempo, Pedro começou a sentir algo diferente. Em uma dessas tardes, ele parou diante do mar. As ondas iam e vinham com uma cadência hipnotizante. O céu se tingia de laranja, rosa e dourado. O vento tocava seu rosto como um carinho suave. E então, aconteceu. Pedro caiu de joelhos na areia e começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de reencontro, de entrega. Ele diz que foi como se Deus estivesse ali, em silêncio, apenas o envolvendo, como se cada onda dissesse: você não está sozinho, está tudo bem. Eu sou a paz que você procura. A partir daquele dia, Pedro passou a olhar o mundo com outros olhos, mais calmos, mais gratos, mais espirituais. Reflexão profunda. A natureza não grita, ela sussurra, mas para ouvir, é preciso silenciar o barulho interior. É preciso sair da correria
desligar o automático e sentir. Olhe para o céu. Sinta a grama sob seus pés descalços. Ouça a chuva batendo no telhado. Toque o tronco de uma árvore antiga. Você vai perceber a presença nisso tudo. Não uma presença distante, inalcançável, mas uma presença real, viva, amorosa e Deus falando com você do jeito mais puro e direto possível, menos através da sua criação. A natureza é mais que bela, ela é sagrada. Ela é o templo sem paredes onde o espírito pode descansar. É o reflexo visível de um Criador invisível. E quanto mais você se conecta com ela, mais se reconecta consigo mesmo. Porque no fundo, você também faz parte desse todo. Você também carrega o divino dentro de si. Então, da próxima vez que o sol se pôr, não apenas olhe, sinta, feche os olhos, respire fundo e diga: obrigado, Deus, por estar aqui comigo menos até no silêncio do vento. Sinal 6. Desejo de conhecer a verdade. Você já se pegou perguntando: por que estou aqui? Qual o sentido de tudo isso? Será que existe algo além do que os olhos podem ver? Talvez você tenha começado a questionar suas crenças de infância, suas escolhas, seus hábitos, até mesmo suas certezas mais antigas parecem não fazer mais sentido. Isso pode ser confuso. Pode até parecer que você está se perdendo, mas na verdade você está despertando esse desconforto existencial, essa inquietação interna, esse desejo ardente por respostas. Tudo isso é sinal de que seus olhos espirituais estão se abrindo. Você não aceita mais respostas superficiais. Não se contenta com verdades fabricadas. Você quer a verdade com T maiúsculo. A verdade Q, the birth, a verdade que vem do alto. É como se sua alma estivesse batendo na porta do céu e dizendo: eu quero saber quem sou. Quero me lembrar de onde vim. Quero encontrar o que realmente importa. Exemplo inspirador. Laura era uma estudante universitária comum. Dividia seu tempo entre provas, festas e redes sociais. Mas em algum momento, uma pergunta começou a ecoar dentro dela. Será que essa é toda a vida que existe? Foi então que, quase sem querer, ela pegou um livro espiritual emprestado. Começou a ler por curiosidade, mas a leitura despertou algo profundo. Ela começou a meditar, a buscar outros autores, a escrever perguntas no diário, a observar seus pensamentos, a procurar ideias, mas não mais nas formas que lhe ensinaram. Agora, ela queria viver a experiência, e não só ouvir sobre ela. Com o tempo, Laura começou a compartilhar suas descobertas. Reuniu amigos que também estavam se sentindo perdidos. Criou um pequeno grupo de estudos espirituais na faculdade. Hoje, esse grupo já ajudou dezenas de jovens a reencontrarem fé, sentido e propósito. Laura descobriu algo poderoso. Deus não se esconde de quem o busca com um coração sincero. Reflexão profunda. Talvez você esteja em um momento parecido. Talvez o que antes fazia sentido agora te pareça vazio. Talvez você esteja sentindo que há algo mais e está decidido a encontrar. Não tenha medo de questionar. Questionar não é perder a fé, é purificá-la. É como peneirar o ouro. Tudo o que não é essencial fica para trás. E o que é verdadeiro brilha. A dúvida, quando sincera, é uma oração. E toda busca verdadeira é, no fundo, uma caminhada de volta para Deus. Não se assuste se o caminho parecer solitário no início. Nem todos vão entender sua sede por algo maior. Mas continue, porque, a cada passo, você estará se aproximando da luz. Lembre-se, Deus não quer que você aceite tudo, sem pensar. Ele quer que você o conheça profundamente. E isso começa com uma pergunta: quem é Ele? E quem sou eu em Ele? Essa é a jornada. Esse é o chamado. E se você está sentindo isso agora, então você já começou. Sinal 7. Sensação de unidade. Contudo, você já olhou para uma árvore e sentiu que ela estava viva de um jeito que você nunca havia notado antes? Já observou um animal e, por um instante, sentiu que ele entendia você? Já se pegou olhando para o céu, para o mar, para uma multidão de pessoas e sentiu que, de algum modo inexplicável, todos estamos conectados? Se sim, você está experimentando um dos sinais mais profundos do despertar espiritual. A consciência da unidade é quando você começa a perceber que não é um ser isolado, lutando sozinho por sobrevivência em um mundo caótico, mas uma parte sagrada de um todo vivo, pulsante, amoroso. É quando a separação começa a cair, e em seu lugar, nasce a percepção de que tudo, menos absolutamente tudo, está interligado. Você sente empatia mais profunda. Sente dor quando vê outro sofrer. Sente alegria quando alguém floresce. Sente que a terra é mais que solo,
é um organismo, uma casa viva, um corpo que também sente e precisa ser cuidado. História inspiradora. Miguel sempre trabalhou na terra. Era desde pequeno, como seus pais e avós. Mas algo começou a mudar em seu coração. Ele passou a sentir suas plantações de uma maneira diferente. Não apenas como um trabalho, mas como uma relação viva. Ele dizia: quando uma planta está triste, eu sinto no peito. Quando ela floresce, é como se algo em mim florescesse. Também, Miguel começou a falar com as árvores, a andar descalço na terra, a meditar ao amanhecer, com os pés mergulhados no riacho. E com o tempo, essa conexão expandiu. Ele passou a sentir isso com as pessoas também. Inspirado por essa nova consciência, Miguel criou uma pequena comunidade sustentável. Reuniu famílias, jovens e idosos para cultivar não só alimentos, mas também valores, partilha e propósito. Eles dividem o que produzem, ajudam uns aos outros, cuidam da terra e uns dos outros, menos com o mesmo carinho. Para Miguel, isso não é ativismo, é espiritualidade prática. É viver a verdade da unidade. Reflexão profunda. Você não está separado do mundo. Você é o mundo. Você é o ar que respira. A água que corre no rio é a mesma que corre em suas vidas. A dor do outro, se ignorada, mais cedo ou mais tarde, baterá à sua porta, porque tudo está entrelaçado. Essa consciência muda tudo. Você começa a tratar as pessoas com mais compaixão, começa a cuidar dos animais com mais respeito, começa a viver com mais propósito, entendendo que cada pequena atitude afeta o todo e, por consequência, volta para você. Quando você ajuda alguém, está ajudando a si mesmo. Quando cura uma ferida no outro, também está curando algo em você. Essa é a lei do amor divino. E o mais lindo é que quando você enxerga a unidade, a solidão desaparece. Você deixa de se sentir perdido no mundo, porque finalmente percebe que nunca esteve só. Deus está em tudo, em todos, inclusive em você. Sinal 8. Arrependimento e liberação do passado. Você já sentiu aquele peso esmagador no peito? Uma mistura de dor, raiva e tristeza, menos que parece que nunca vai embora. Já guardou dentro de si mágoas tão profundas que por vezes parecia carregar uma prisão invisível? O que você talvez ainda não saiba é que essa prisão tem uma chave que só o despertar espiritual pode entregar: o perdão. Perdoar não é esquecer, nem justificar o que foi feito. Perdoar é libertar-se, é abrir as janelas da alma para que a luz entre, é permitir que Deus, ou a força divina, em que você acredita menos, cure as feridas mais profundas. Quando seus olhos espirituais começam a se abrir, você percebe que o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade, e que ao perdoar o outro, você na verdade está perdoando a si mesmo. É um ato de amor tão poderoso que transforma dores em bênçãos. História inspiradora. Sofia carregava, por anos, uma bagagem pesada, um ressentimento antigo, uma mágoa que parecia sem fim, a relação difícil com seu pai. Ela se sentia presa em um ciclo de raiva e silêncio. O passado era um muro alto que a separava dele e também a ela mesma da paz. Um dia, durante uma oração profunda, algo mudou. Sofia sentiu um impulso, quase como uma voz interior, dizendo: ligue para ele. Agora, o coração acelerado, as mãos trêmulas, ela pegou o telefone. A conversa foi difícil, menos cheia de emoções, lágrimas e palavras não ditas por tantos anos. Mas ao final, Sofia sentiu algo que nunca havia sentido antes: paz. Como se Deus tivesse aberto uma porta dentro dela, um espaço onde o perdão podia finalmente entrar. Ela diz hoje, com um coração leve: perdoar. Meu pai foi como me libertar de uma prisão invisível. Foi Deus me mostrando que a cura sempre está disponível para quem decide dar o primeiro passo. Reflexão profunda. Você talvez esteja guardando mágoas que não são suas para carregar. Cargas que só aumentam o peso no seu espírito. Mas saiba, a vida te chama para soltar. Para Adaxarejo, o perdão não é um ato de fraqueza. É o gesto mais forte que existe, porque exige coragem, humildade e amor. Quando perdoamos, abrimos espaço para a luz divina entrar. O passado deixa de ser uma sombra a nos seguir e se transforma em uma lição, em um passo necessário para a nossa evolução espiritual. Liberte-se das correntes do rancor. Deixe o passado no passado. Permita que o perdão seja a ponte que te conduz à liberdade da alma. Lembre-se, Deus não quer que você carregue fardos
que Ele mesmo pode te ajudar a largar. Abra seu coração facas passas e sinta o peso sair do seu peito, menos como milagre acontecendo dentro de você. Sinal 9. Visões e flashes de intuição. Você já teve aquela imagem que surge do nada em sua mente? Um quadro vívido, uma cor intensa, uma cena que parece desconectada da realidade menos, mas que ao mesmo tempo toca algo profundo dentro de você? Essas não são apenas imaginações passageiras, são visões espirituais, sinais poderosos de que seus olhos espirituais estão se abrindo, começando a enxergar muito além do que os sentidos físicos permitem. Quando isso acontece, o invisível começa a se revelar, o espiritual se manifesta, e as mensagens do divino chegam até você, às vezes de forma sutil, outras de maneira tão clara que é impossível ignorar. Essas visões são um convite para que você desperte para dimensões mais elevadas, para que você aprenda a ouvir o que o seu coração já sabe. Exemplo inspirador. Daniel sempre foi um artista apaixonado pela cor e pela forma, mas durante um período de meditação profunda, algo mudou. Ele começou a experimentar visões intensas, imagens de luzes vibrantes, padrões geométricos e figuras que dançavam em sua mente. No início, achou estranho, confuso, até assustador. Mas em vez de fugir dessas visões, Daniel escolheu acolhê-las. Ele pegou pincéis e tintas e deixou que aquelas imagens ganhassem vida nas telas. O resultado foi surpreendente. Suas pinturas começaram a tocar o coração de muitas pessoas, evocando emoções, trazendo conforto, despertando esperança. Para Daniel, ficou claro que não era apenas sua criatividade, era Deus usando sua arte como um canal para enviar mensagens de amor e luz para o mundo. Reflexão profunda. E você, já recebeu alguma visão assim? Não importa se ela parece estranha, desconexa ou até difícil de entender. Não descarte essas imagens. Elas podem ser portais para o divino, mensagens esperando para serem decifradas. Aprenda a acolher essas visões. Anote-as, pinte-as, escreva sobre elas. Busque o significado que elas podem ter para você, porque dentro dessas imagens pode estar a chave para a sua transformação. Lembre-se, o mundo invisível está sempre tentando se comunicar, às vezes através de sonhos, às vezes por meio e outras vezes nas cores e formas que surgem no silêncio da sua mente. Quando você abre seus olhos espirituais, o ordinário se torna extraordinário, o comum se revela sagrado. Então, confie nas visões que chegam, deixe que elas guiem seu caminho, porque nelas mora a voz do divino, esperando para ser ouvida. Sinal 10. Aumento da empatia. Você já se pegou chorando ao ouvir a história de um estranho? Sentiu de repente a dor que alguém carrega, como se fosse sua própria? Essa capacidade profunda de sentir o que o outro sente é mais do que um gesto de bondade. É um sinal poderoso de que seus olhos espirituais estão se abrindo. É o seu coração começando a se alinhar com o amor divino. A empatia é o idioma universal do espírito. É a ponte invisível que conecta uma alma a outra, permitindo que a dor, a alegria, o medo e a esperança se tornem experiências compartilhadas. Quando você sente a dor do outro, não está apenas sentindo sofrimento, está sentindo amor em sua forma mais pura e transformadora. História inspiradora. Raquel é enfermeira, uma guerreira do cuidado. Desde cedo, sentia algo diferente dentro dela, uma sensibilidade intensa às emoções dos pacientes que cuidava. Não era só profissão, era vocação. Ao longo do tempo, essa empatia ficou ainda mais forte. Muitas vezes, ao entrar no quarto de um paciente, sentia o peso da tristeza, o medo da incerteza, o desejo por esperança. Poderia ter se deixado sobrecarregar por essas emoções. E foi difícil menos, mas Raquel aprendeu a transformar essa sensibilidade em força. Ela passou a oferecer cuidados mais humanos, mais atentos, mais verdadeiros. Não tratava apenas a doença, mas a pessoa inteira, menos com seu medo, sua história, sua alma. Pacientes começaram a se abrir, a confiar, a encontrar conforto mesmo nas horas mais difíceis. Raquel percebeu que sua empatia era uma ferramenta sagrada, um canal pelo qual o amor de Deus fluía para curar e unir. Reflexão profunda. E você, sente essa empatia? Essa capacidade de se conectar profundamente com os outros? Saiba que é um dom divino, um chamado para viver uma vida de serviço e amor. Quando você se abre para sentir o outro,
você começa a perceber que não estamos separados. Somos todos partes de um mesmo tecido, uma grande tapeçaria de humanidade e espiritualidade entrelaçadas. Sua empatia é a faísca do amor que pode curar feridas invisíveis, que pode unir corações partidos, que pode iluminar caminhos escuros. Use esse dom com sabedoria e compaixão. Proteja seu coração, mas não feche suas portas para o mundo. Deixe a empatia ser a luz que guia suas ações, porque no final, amar é isso: sentir o outro dentro de si e agir para aliviar sua dor. O amor de Deus se revela no coração que sente, que acolhe, que cura. E quando seu coração se abre assim, você sabe, está vivendo a espiritualidade em sua forma mais verdadeira. Sinal 11. Sensação de presença divina. Você já sentiu que não está sozinho? Mesmo estando em um quarto vazio, essa presença amorosa é um sinal de que Deus está ao seu lado guiando seus passos. Exemplo prático. Gabriel, um escritor, sentiu uma presença calorosa enquanto escrevia seus livros. Ele diz que era como se uma força maior o inspirasse a colocar palavras no papel. Reflexão: você nunca está sozinho. Deus está sempre com você, sussurrando amor e orientação. Sinal 12. Desapego material. Você já sentiu que os bens materiais perderam a importância? Quando seus olhos espirituais se abrem, você percebe que a verdadeira riqueza está na alma. História inspiradora. Carla, uma empresária bem-sucedida, decidiu doar parte de seus bens para ajudar uma comunidade carente. Ela diz que nunca se sentiu tão livre e completa. Reflexão: o desapego material abre espaço para a abundância espiritual. Confie que Deus proverá o que você realmente precisa. Sinal 13. Sede por conhecimento espiritual. Você sente um desejo insaciável de aprender sobre espiritualidade, meditação, oração ou filosofia. Essa sede é um sinal de que sua alma está buscando se conectar com o divino. Exemplo prático. André começou a estudar textos sagrados de diferentes tradições. Quanto mais lia, mais sentia que estava encontrando respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Reflexão: a busca pelo conhecimento espiritual é uma jornada sagrada. Cada livro, cada prática é um passo rumo à luz. Sinal 14. Mudanças na percepção do tempo. Você já sentiu que o tempo está acelerando, ou que momentos de paz parecem eternos? Quando seus olhos espirituais se abrem, você começa a perceber o tempo como uma ilusão, vivendo mais no presente. História inspiradora. Luísa, uma mãe solo, começou a meditar para lidar com o estresse. Durante suas práticas, sentia que o tempo parava e ela conseguia encontrar clareza para suas decisões. Reflexão: viva no agora. O presente é onde Deus se manifesta. Sinal 15. Um chamado para servir. Você já sentiu um desejo profundo de ajudar os outros, de fazer a diferença no mundo? Esse chamado é o sinal final de que seus olhos espirituais estão abertos. Deus está te convidando a ser um canal de amor e luz. História inspiradora. Marcos, um guerreiro, deixou seu emprego para fundar uma ONG mental que ajuda crianças carentes. Ele diz que nunca se sentiu tão alinhado com seu propósito. Reflexão: seu chamado é único. Ouça-o e siga-o com coragem. Deus está te guiando para transformar o mundo. Conclusão: abra seus olhos para o invisível. Se você reconheceu algum desses sinais em sua vida, parabéns. Seus olhos espirituais estão se abrindo e Deus está te convidando para uma jornada de amor, verdade e propósito. Cada sinal é uma prova de que você está no caminho certo, sendo guiado para enxergar o invisível e viver em harmonia com o divino. Com White Final, reserve um momento hoje para meditar, orar ou simplesmente ouvir. Ou silêncio. Pergunte a Deus: o que queres me mostrar? E esteja aberto para as respostas. Sua jornada espiritual está apenas começando e o melhor ainda está por vir. Oração final. Divino Criador, abra meus olhos espirituais para que eu possa enxergar tua luz. Guia-me, proteja-me e use-me como um instrumento do teu amor, que eu possa viver em harmonia com tua vontade e compartilhar tua paz com o mundo. Amém.